Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Boa noite, a paz de Cristo, amém? É um prazer, uma alegria muito grande de estar aqui, adorando e cultuando com vocês, na Igreja da Lagoa, uma igreja que a gente também admira de longe, não é tão longe, 2 horinhas só. E o pastor Evandro, eu tenho tanto ou mais admiração minha por ele do que ele por mim. Em 2015, quando nós nos conhecemos, ele me apresentou o DNA. Ele falou, cara, tu tem que conhecer. Eu falei, e ele foi me apresentando e aquilo foi pegando um espaço dentro de mim, até que em 2022, 7 anos depois, estava lá no DNA. Que bênção, que alegria, que bom estar aqui e poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Glória a Deus, conferência Start 2025. Que lindo, aplauda ao Senhor, que bênção, você movimentou. Um pouco antes do pastor chamar aqui o núcleo das células, os líderes, aprendizes, né, os anfitriões, eu estava de olho fechado. Quando ouvi ele falando, eu abri os olhos para ver, mas quando eu estava de olhos fechados, eu estava lembrando de uma vigília que nós passamos lá na igreja, bem recente, a última sexta-feira de janeiro, e Deus me deu a oportunidade de uma palavra muito nova, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 14, quando Jonatas e seu escudeiro, eles rompem as fileiras do inimigo, uma guarnição de filisteus. Os filisteus tinham encurralado o exército de Saul, do rei Saul. O rei Saul tinha um exército sem armas, diz lá o texto, e só quem tinha armas era o próprio rei e o Jonatas. E o Jonatas, com arma na mão, ele tem um ímpeto de avançar, subir o despenhadeiro e o penhasco. E antes de ele subir, ele fez uma declaração muito especial. Ele diz assim: vamos subir. Chamou o seu escudeiro e falou: vamos subir, porque o nosso Deus é um Deus que livra com poucos ou com muitos. E ele subiu, o texto diz que ele subiu engatinhando. E a gente está começando as células. Nós somos 5 células, começamos ano passado, esse ano vamos multiplicar. Estou tão feliz por isso, tão feliz. Eu estou assim, alegre mesmo. Eu estou assim muito motivado, vendo pessoas se convertendo. Mais recente, uma menina, uma jovem, Luana, se converteu numa das células. Ela começou a frequentar a célula por causa de uma amiga, chamou e ela foi. Mas ela mora em São João de Meriti. E ela indo ali para Encantado, Zona Norte. E ela era uma pessoa muito crítica à igreja, muito crítica. E ela sabia tudo sobre Jesus. E falava de Jesus, E tudo que acontecia, mas ela gostava da célula. Aí ela, pela primeira vez, ela foi à igreja. E no primeiro culto que ela foi, o pregador estava pregando. E a mensagem do pregador era dos 2 discípulos no caminho de Emaús, em que eles conversavam, sabiam tudo sobre Jesus, falavam de Jesus, mas não reconheciam a presença de Jesus. E o pregador dizia assim: não basta você falar de Jesus, se você não desfrutar e saber quem é Jesus. Tivemos uma grande conversão. A Luana veio à frente e abriu o coração, e ela veio através das células, e eu fiquei muito feliz por isso. Está lá caminhando, e março vai batizar, para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso. Antes de pregar o texto que eu quero pregar em Atos 2, mas eu preciso ainda só completar sobre o que eu vi aqui, e eu sei que é um recado de Deus para essa igreja. E eu estava lembrando dessa mensagem um pouco antes dos líderes virem aqui e receberem essa oração. Jonatas, ele subiu, ele lutou, ele venceu 20 homens, e ele combinou com o escudeiro: ó, eu vou matando, vou jogando para você e tu joga o cara para baixo. Combinado era esse.
Por isso tem que ter um aprendiz do lado. Ele vai, ó, vai com a lança e tu joga, o cara pega ele. Tem que ser combinadinho. E aí, quando os 20 morreram, o exército dos filisteus se desbaratinou. O que aconteceu? E começou um correr para o lado, um correr para o outro. O arraial inteiro foi tomado de pavor e pânico. E o texto diz que o terror de Deus, Deus tem um terror, sabia disso? Vai ler lá, está lá em 1 Samuel 14. O terror de Deus tomou conta daquela guarnição, e todos eles, um barulho gigante. O rei Saul olhou, o que está vendo? Tem alguém do nosso exército lá? Conta o exército. Contou. Quem está fora? O teu filho não está aqui não, ele e o escudeiro. Será que é ele? É ele, estava lá. Esse inteirinho, Saul, ele dá uma ordem absurda. Fui militar e eu me lembro de uma frase que nós cunhávamos: ordem absurda não se cumpre. E ele deu uma ordem absurda. Ele fez um propósito junto com os homens dele, que até o final do dia ninguém comesse. E aí aqueles homens estavam perto de entrar na guerra, mas ninguém podia comer. E eles passaram por um lugar onde havia, o texto diz isso, mel escorrendo. Mel escorrendo. As escrituras, os detalhes que são colocados me impressionam, porque poderia dizer só que tinha mel, mas não falou que só que tinha mel. Tinha mel, diga assim, escorrendo. Você pode até fazer igual mel, escorrendo. Sabe o que é isso? Mel em abundância, mel à vontade. O exército passou, olhou, mas por causa de um legalismo, eles olharam, não vamos comer, não pode comer. Quem estava fora nesse momento? O Jonatas. Aí o texto diz que o Jonatas passou, já tinha passado o exército, passou e mel, pegou a lança, pegou o mel, botou na boca. O texto diz que os olhos voltaram a brilhar. Significa que ele tinha perdido um pouco do brilho do olhar, nos olhos. Subiu o penhasco, lutou. Quando desceu, estava caminhando, cansado, mais lento, pensando, puxa, é difícil. Que dificuldade. Matei aqueles homens, mas tem muito para fazer ainda. Essa vitória vai ser do Senhor, mas está pesado. Aí achou mel. Os olhos voltaram a brilhar. Quando pensei nisso, ele chama, vem aqui à frente. Aí ele chamou. Quando você estava aqui na frente, a voz do Espírito veio ao meu coração. Estou dando brilho nos olhos dessa turma toda. Há mel escorrendo para você. Esses dias Deus vai fazer escorrer mel para a sua vida, na sua célula, na sua igreja, na sua casa. Se prepare, sua oração vai ser diferente. Quando você abrir a sua Bíblia vai ser diferente. O compartilhar vai ser diferente. Até o lanche vai ser diferente. Você vai convidar gente diferente. Se prepare, visitantes vai ser diferente. Vai ter coisa nova. Mel, olhos brilhando, ninguém segura. Obra de Deus, Deus faz. Não tem nada que possa segurar alguém com os olhos cheio de brilho, brilho de Deus. A pessoa com os olhos brilhando, ela é motivada, está em ação, ela dá bom dia para todo mundo, ela não anda invocada, ela anda alegre, ela quer ganhar o mundo para Jesus. E se ela ganhar um vizinho, já é o mundo para ela. Ela se autodesafia. Esse ano não passa, eu vou ganhar, vou discipular, vou levar o batismo, vou multiplicar. E não é só pelo multiplicar, é que eu quero ver a obra crescendo, eu quero ver o reino crescendo, eu quero ver avançando. Olhos brilhando. Nada melhor do que um crente de olhos brilhando. Pastor, como é que os olhos brilham? A Bíblia diz de si mesma, ela é mel. Se relacione com a palavra, porque é o mel que faz seus olhos brilhar. Não uma palavra motivacional,
Não, é o que faz você brilhar. Presença do Espírito e a palavra de Deus. Glória a Deus por essa igreja. Eu quero ler Atos capítulo 2. A minha missão aqui nessa noite é falar sobre unção. E unção me lembra muito familiar o termo. Eu deixo lhe falar, a minha igreja, Comunidade Cristã Rio de Janeiro, plantamos essa igreja em 2022, mas antes dela, eu fui da Assembleia de Deus, do bairro de Bom Sucesso. Pastor lá, pastor Jaime Soares, foi meu pastor por muitos anos. E desde meus 6 anos de idade, eu me converti a Jesus. E alguém diz assim, né, mas criança se converte. Eu me lembro que eu me converti. Eu entreguei a minha vida a Jesus com 6 anos e eu nunca esqueço desse dia. Eu recebi um convite, estava na rua, na comunidade de Manguinhos. Era eu e minha irmã brincando. E lá, uma turma da Assembleia de Deus evangelizando. Evangelismo infantil. Aí me acharam. Deus sempre acha. Deus vai te achar. Deus nos acha. Me achou, me levou para dentro da igreja. E eu nunca mais, eu falei, não sai daqui. É bom demais, Jesus. E eu queria tudo. Como eu gostava da escola bíblica, ainda gosto da escola bíblica, estudar a Bíblia, ler as histórias. Eu me lembro que com 9 anos fui desafiado a pregar no culto infantil. Aí a professora falou assim, leia este livro, O Filho Pródigo, Lucas 15. Eu li de novo e reli. Fui pregar, contei a história. Irmãos, eu me senti assim, sabe, com 9 anos, com uma fé gigante, com uma vontade de pregar. Tanto que na época, umas igrejas perto foram me chamar. Ih, tem um pregador mirim. Deus está levantando um pregador mirim. Aí uma vez tinha um congresso de criança, gigante assim, uma igrejona assim. Aí chamaram, quando eu cheguei ali, isso tudo, olhei assim. Aí, o pregador Deus vai usar nessa noite e tal. Aí eu peguei, abri a Bíblia lá em Mar Vermelho, abertura do Mar Vermelho em Êxodo. E eu fui pregar esse texto. Quando eu preguei, terminei, orei, entreguei o microfone. 5 minutos de pregação. Mas foi uma benção, irmãos, uma benção. Eu passei 40 anos nessa igreja. Alguém falou assim, o senhor é velho? Não, porque foi de 6 anos aos 46 anos. Com 9 anos comecei a pregar o evangelho. Eu me lembro disso nas ruas. Minha paixão sempre foi pregar aos perdidos. E fui batizado com o Espírito Santo. Eu creio muito nessas coisas. Eu creio muito num revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, você conhece bem a doutrina do Espírito Santo. Ele tem o seu papel fundamental de nos transformar. Onde ele está? Dentro de você. É ele que dá aqueles alertas quando você está sendo tentado. Ele não quer que você peque. É ele que está te forjando para que você seja mais sustentado na hora das grandes batalhas. É ele, está dentro de você. Amém? É ele que nos equipa para vivermos uma igreja em unidade. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio para ficar até quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai entregar a noiva. Está aqui, preparei a noiva aqui. Eu e você. E milhões que estão hoje servindo a Jesus. Esse é o Espírito Santo. Mas ele também tem uma manifestação específica e que a Bíblia me dá muito respaldo para falar dela. Uma expressão que é usada em Atos algumas vezes: cheios do Espírito Santo. Já ouviu falar dessa frase? Cheios do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. Combina muito bem com o termo unção do Espírito Santo. Então, se eu falar uma outra palavra como cheio ou unção, sabe que são sinônimos, são similares. Então eu vou pregar hoje nessa noite, poucos minutos. Já falei do mel, já falei da minha vida um pouco, mas eu tenho uma mensagem do céu e do Senhor sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 2, o texto é esse, você vai ler comigo. Ele conta a inauguração desse tempo. Alguns teólogos vão falar que é a dispensação do Espírito Santo. É verdade, nasceu aqui. Nasce aqui também a igreja. A igreja nasce em Atos capítulo 2. Olha como é importante Atos, capítulo, todo o livro, mas o capítulo 2. Como a gente tem que ler, reler.
se revestir dele, falar: Senhor, repete isso na nossa vida. Alguém já disse assim, não, isso foi lá naquele tempo, não se repete. Não se repete o cenário todo, assim, sabe? Era a igreja iniciando, eram 120, eram uns 11 discípulos ali. Isso não se repete, mas a ação dele se repete. E nada melhor do que falar sobre a unção dele, liderando com unção, numa conferência start, quando dá-se o start da igreja de Jesus, não é? Amém? Vamos lá, vamos ler aqui um pouco desse texto aqui. Capítulo 2, versículo 1 ao 13, ao 14. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Só até o versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Tem dois grupos aqui que foram alcançados pelo Espírito Santo. É a inauguração, é um tempo novo. Era dele que Jesus falou para os discípulos: não tem como ele vir se eu não for. Eu vou enviar outro Consolador. Nessa chegada do Espírito Santo, essa inauguração, e como Deus, Ele preza por beleza, por detalhes. Tudo que inicia, Ele faz bem, Ele surpreende. Não foi diferente nesse episódio da história do cristianismo. 120 reunidos, estavam reunidos em oração, debaixo de uma ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, até que do alto seja investido de poder. Então estavam fazendo o quê? Orando. E é tão bom quando nós banhamos os nossos projetos de evangelização, de células, em oração. É tão bom. Estavam orando. De repente veio um vento impetuoso. Nós lemos aqui o restante do texto. Eles foram alcançados, e a igreja, ela já nasce missionária. A igreja já nasce para fora. A igreja já nasce para as ruas. O Espírito Santo vem, tomam eles, enchem eles, e eles saem para se conectarem com outros. Eu vou falar de dois grupos, esses 120 e os que foram alcançados. Dois grupos. Deus equipou um grupo para alcançar outro grupo. Deus pensava neste grupo, mas pensava naquele que é muito maior. Ei, Deus olha para você, te equipa, te enche, te modela, mas Ele está não só pensando em você, é também você, mas Ele pensa em toda a Araruama. Ele pensa em um grupo muito maior. Toda vez que você receber uma visitação do céu, se prepare, que Deus vai te conectar com gente lá fora. São dois grupos, então Ele se derrama nesse. Três coisas acontecem em cada um deles. E vou falar desse grupo depois do outro.
As 3 coisas. A última é comum aos 2 grupos. Então vou falar desse grupo dos 120. O que aconteceu pós descida do Espírito Santo? Eu já até falei aqui. Eles saíram e se conectaram. O interessante é que o texto diz que eram várias nações. Prosélitos eram personagens, pessoas de outras nações que não eram judeus, mas professavam a fé judaica. E judeus que moravam em outras nações. Era uma festa judaica popular, Pentecostes. Aquelas pessoas tinham culturas diferentes, tinham um idioma diferente, eram diferentes. Mas o que impressiona quando o Espírito Santo vem, ele sabe que é diferente, mas ele equipa este grupo para se conectar com os diferentes. Então ele pega esse grupo, sai e comece a falar o mesmo tema, mesmo que em outros idiomas diferentes, mas o assunto é o mesmo: grandeza de Deus. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas sobre grandeza de Deus, o assunto é o mesmo. As pessoas são diferentes, eles estão falando linguagem diferente, mas o assunto é o mesmo. É isso que Deus quer da igreja dele, que sejamos diferentes, adolescentes, jovens, casais, que sejamos diferentes tendo nossa classe social, que sejamos diferentes nas nossas opiniões, mas o nosso assunto é o mesmo: grandeza de Deus. Deus não quer na unidade que todos sejam igualzinhos. Ele não quer isso não. Ele quer a unidade na diversidade. Somos diferentes, mas o tema que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, da próxima vez que você vê alguém muito diferente, seja da célula, seja de um líder, seja de alguém, não se espante, porque Deus vai te conectar com o diferente, mas vai te capacitar para falar a mesma linguagem. Você podia aplaudir o Senhor por isso? O bairro Encantado, quando chegamos lá em 2022, 15 mil habitantes, um IDH razoável, mas um bairro com o que eu chamei de bolsão de miséria espiritual, uma escassez espiritual. Não sabia, não conhecia o bairro, não conhecia ninguém, e fui fazer o que eu sabia desde criança: um folheto: Jesus te ama, Deus abençoe, e orando: Senhor, me diz quem tu quer salvar. Quero me conectar com quem tu quer salvar. Veio o primeiro dia, nenhuma conexão. Veio o segundo dia, nenhuma conexão. Eu já fiquei impaciente. Já acordei mais cedo no terceiro dia. Estava acordando 6, passei a acordar 5. Não, Senhor, peraí, o Senhor me enviou. Já é o terceiro dia, nenhuma pessoa. O Senhor me conecta com alguém aí, por favor, me diz quem tu quer salvar. Abre a porta, hoje eu preciso disso. Aí eu saí, subi a mesma rua, Travessa Bernardo, eu e o Arthur. Arthur na época tinha 11 anos. Subimos juntos, descemos a outra rua e paramos numa esquina que tinha Isabel. Isabel era uma pessoa que realmente era diferente. O seu comportamento, a sua forma de se relacionar. Mas eu tive um olhar para ela da mesma forma: Jesus te ama. E desta vez, no terceiro dia, eu dizia Jesus te ama mais devagar. Bom dia, Jesus te ama. Entregava o folheto assim, esperava. Aí a pessoa segurava, eu segurava para ver se ela olhava nos meus olhos e abria um espaço. Tá bom, bom dia, tá bom, entendi. Jesus ama todos nós. Aí a Isabel falou assim, olhou para mim: o senhor está evangelizando aqui? Eu falei: estou evangelizando no bairro Encantado. Aí já que ela perguntou, já fui logo dizendo: Deus me mandou para esse bairro, eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu não sei o que a senhora entende sobre Deus, mas eu preciso falar um pouco dele para a senhora. Aí me empolguei, eu falei: precisa, é agora, é ela. Aí ela falou assim: você é o que na igreja? Eu sou discípulo de Jesus. Mas você é alguma coisa na igreja? Tá bom, eu sou pastor. Pastor, se Deus lhe enviou,
eu vou lhe ajudar, mas primeiro o senhor me ajuda. Pega esses 200 folhetos que eu estou devendo a Jesus e vai lá entregar os 200 folhetos. Eu falei, não posso, é da senhora, a dívida é da senhora. Então vou fazer o seguinte, eu vou parar as pessoas e o senhor evangeliza ela, porque eu já sou crente. Eu falei, fechado. Irmãos, evangelizei mais de 10 pessoas naquela tarde. Eu orei por pessoas. E no final da história o marido afastado e falou assim, se o senhor quiser pode fazer um culto do meu lar. Eu falei, amanhã, está marcado amanhã, hoje não consigo mais, amanhã. Fechou, um mês, foi os primeiros cultos. Subi a rua e encontrei um lugar, um espaço festa. E eu digo que é espaço festa de uma forma assim bem gentil. Na verdade, era um bar funcionando, onde à noite funcionava a gente bebendo. Eu olhei para aquele espaço e olhei assim, é aqui. Boa tarde, o dono do bar, o seu Chiquinho, o senhor quer o quê? Quero falar com ele. O senhor volta amanhã que hoje ele não está. E voltei no outro dia já em oração, em jejum. Seu Chiquinho, boa tarde, eu sou pastor, Deus me enviou para esse bairro, eu estou evangelizando ele, e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida de muita gente, pode ser até na sua, do Senhor. E ele começou a encher os olhos de lágrimas. Eu falei, opa. Aí eu falei assim, o senhor aluga, porque está escrito assim, espaço Fênix, deve ser espaço para festa também, né? A gente aluga para festa também. Aí eu falei, eu quero fazer uma festa em 2 meses, aos domingos, o senhor autoriza? Autorizo. Mas o senhor vai fazer o quê? Que festa é? É coisa de igreja, de crente. Aqui? Eu falei, aí. E pode? Eu falei, pode, se o senhor autorizar, pode. Ele autorizou, irmãos. O primeiro dia que nós fizemos, a primeira conversão foi o seu Chiquinho. Você não entendeu? Chiquinho converteu-se a Jesus. Hoje é um líder em treinamento que frutifica demais. A célula dele está perto de multiplicar. E dali para frente Deus foi fazendo uma grande obra. Jorge, 38 anos, ele tem um grau de demência mental. Vizinho lá da igreja. A igreja em obra, onde está hoje situada, já não mais o Espaço Fênix, mas um outro lugar no templo. E quando nós começamos a fazer uma reforma lá, o Jorge passava e ficava olhando para a igreja. Mas as pessoas tinham medo do Jorge. Ele era forte, escuro. E ele chegava, era bem expansivo. Chegava assim, o pessoal ficava assustado. Eu não fiquei não. Eu falei, eu quero ganhar todo mundo para Jesus. Aí ele, eu falei, tudo bem, graças a Deus, estou bem, e você? Eu falei, então, Igreja de Jesus, o senhor está dentro? Estou. Eu falei, que lindo. Isso é 2023. O Jorge se converteu a Jesus. O Jorge passou pelas águas com a autorização da mãe. A mãe e a família inteira espírita, a vida toda. Foi todo mundo no batismo dele. O Jorge hoje é um dos voluntários da igreja que fica na portaria. E o Jorge sabe se comunicar em coisas menores possíveis. Quando a pessoa chega de carro, ele vai lá e abre a porta, cumprimenta. Irmãos, Deus capacita um grupo. E a primeira coisa quando o Espírito Santo te enche é te capacitar para conexões. Você se conecta com todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Eu creio que Deus vai te encher para esses dias. Se prepare, não se assuste, porque vai ter gente diferente que Deus vai fazer você se conectar. A segunda coisa é que no último versículo, versículo 14, eles entenderam que estavam algo muito diferente, muito estranho. E Pedro se levantou. Diga assim, Pedro se levantou. Você podia até me ajudar. Fica de pé aí, vai, fica de pé. Está confortável na cadeira, ó. Se levantou. Isso é profético. Vou até orar nesse momento. Pedro se levantou. Pedro estava num processo de restauração. Em João capítulo 21, você lê lá. Ele tinha negado Jesus. Estava em silêncio nas 2 primeiras aparições de Jesus na casa. Jesus trata de Tomé, conversa
pessoalmente com Tomé. Pô, você não crê, rapaz? Estou incrédulo. Aí conversa com Tomé e Pedro olhando assim. Será que ele vai conversar comigo? E Jesus nada de conversar com Pedro. Aí Pedro é aquele homem, quando ele se levanta para pescar. Ele não se levanta para pregar. Aqui ele se levantou para pregar, mas antes se levantou para pescar. Vou pescar. Como era um cara influente, vai 7 com ele. Vamos embora, também vou. Vai todo mundo. Aí Jesus pacientemente chega na praia, olhando, pescar, tá bom. Pegaram alguma coisa? Não, pegamos não. Lance à direita, vai lá de novo. Quando vieram os 153 peixes, o João olhou aquilo, olhou para aquele homem da areia e deu um brado: é o Senhor! Esse brado entrou como uma flecha em Pedro. Pedro se lança ao mar, corre ao encontro de Jesus, ainda em silêncio, sem uma palavra. Pedro sem falar é estranho, gente. Vai ler lá os evangelhos. Pedro não fica em silêncio. Pedro é o primeiro a falar em tudo. Pedro em silêncio. Já aquela pessoa que gosta de falar o tempo todo e está em silêncio? Está reflexivo ou em crise. Pedro está as duas coisas, em silêncio, parado. Será que agora vai. Aí Jesus chama Pedro para conversa. Conversou, mexeu com a alma dele. Pedro, tu me amas 3 vezes. Como Pedro negou 3 vezes, ou 3 vezes tu vai afirmar isso. Recompõe Pedro, reposiciona Pedro, repete a palavra: siga-me. Aleluia. Cenário seguinte com Pedro, está lá esperando. Espírito Santo vem. A primeira vez que ele entra novamente como protagonista é de pé. Entrou em crise? Você estava reflexivo? Você estava pensando por esses dias? Como é que você começou o ano? Ponderando a vida cristã, esperando uma palavra de Jesus direta para você, uma resposta mais clara, mais objetiva. Tem mel escorrendo para a sua vida, mas acredite, ato seguinte da terapia com Jesus, ato seguinte é você estar como está agora, de pé. Sabe o que significa alguém de pé? Toda vez que Deus queria usar profetas no Antigo Testamento, ele falava: ponte de pé e eu falarei contigo. Pedro se levantou. Deus quer ver você de pé. Palavra de Deus para você nessa noite. Ele quer você de pé. Sabe o que é de pé? Em prontidão para lutar, dizendo assim: eu vou tentar de novo, vou avançar mais uma vez, eu vou no nome de Jesus. De pé, eu vou, fracassei, deu errado, errei, pequei, mas eu estou de pé, porque eu estou pronto para receber uma porção de graça e avançar. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Você que se vê de pé agora, essa palavra te pegou, e você quer mais, você quer. Pedro ficou de pé e ergueu a voz. Talvez não seja a voz que você vai levantar para pregar, mas se você quer sinalizar algo mais, venha aqui ao altar, vamos orar. Eu já vou ter, eu posso avançar mais 10 minutinhos da palavra, pastor? Depois da oração, só mais 10 minutinhos. Permite, que eu estou vendo meu horário ali, 9 horas. Depois dessa oração, vou falar mais só um pouquinho. Prometo que não é 10 minutos, é um pouquinho menos. Mas Deus manda dizer para alguém aqui: está na hora de levantar. Chega de lamúrias. Está lamuriando, eu sei, Deus já ouviu sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, sobre situações que não mudam. Chega, hoje é dia de você ficar de pé diante dEle. Espírito que se move nesse lugar, Espírito Santo, Tu és o mesmo
que se derramou no Pentecostes, e por séculos, gerações, milênios, em geografias diferentes, em igrejas diferentes, igrejas sem nome, em épocas tão distantes, em lugares tão ermos, lá estava a tua pessoa, a tua presença, se derramando e colocando gente de pé. Eu clamo agora a ti, venha, repita isso agora, na vida de cada um, que veio se manifestando à frente, dizendo: eu me levanto e eu falo algo para o céu, eu falo algo para mim mesmo, estou de pé, estou pronto, vou avançar, não vou parar. Ei, diga algo agora para o céu, diga: eu não vou parar. Estou de pé, Senhor, faça isso agora, movimente agora, toque agora, derrame agora, distribua novos dons, equipa agora, traga agora, Senhor, ideias, insights, coisa nova, unção nova, é unção, seja cheio, seja cheia, cheio do Espírito. Levante-se, 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 levante-se. É a ordem de Deus, é a palavra de Deus. Fique de pé, se prepare, porque o Evangelho vai ser proclamado com mais ousadia, com mais graça, com unção. É diferente. Movimente agora, Espírito, movimente, movimente. Movimente, se entregue. Quem está de pé não tem resguardas. Quem está de pé não tem reservas. Quem está de pé não está questionando. Quem está de pé está dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Seja cheio. Toque, Espírito. Movimente, Espírito. Move as águas, Espírito. Essa noite é tua, Espírito. Mova, mova, mova. Seja batizado agora, seja batizado agora, seja selado agora. Fogo do céu, fogo do céu, fogo, fogo que queima. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante-se, levante-se. Diga para o Senhor: é hoje, Deus, é hoje. Não se explica. Eles estavam atônitos, porque não tinha como explicar. Pedro se levantou e começou a explicar. Tem gente que não entende o Evangelho até que alguém se levante e explica. Você é a voz ativa nesta terra para falar das grandezas de Deus com clareza, que vai alcançar corações, que vai quebrar cadeias, que vai destruir fortalezas. É você. Se permita, fale algo para o Senhor, se permita. Deus está trazendo agora à memória experiências que Ele já marcou na sua vida, levantes que você já teve, mas hoje é diferente. Marque essa data, marque esse sábado, é diferente, é um levante novo, vem do céu, vem de Deus, vem dEle. Não é um levante humano, não é um levante motivado por questões humanas, pelo psique, não é. Vem do céu, é um fator externo, é dele, é o Espírito está aqui te levantando.
Sele, confirme, Senhor. Confirme a tua obra. Confirma a tua obra. Confirma, confirma. Sele com fogo. A noite vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. A semana vai ser diferente. O comportamento, o linguajar, os olhos, o coração é diferente. Deus está tratando, Deus está sarando, Deus está curando, Deus está renovando. Esse é o teu tempo, Espírito. Esse é teu tempo. Esse é teu tempo. Bendito é aqueles que se levantam. Pedro não se levantou sozinho. Você não está sozinho. Tem gente se levantando com você. Essa multidão que se levanta é quem Deus vai usar. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar, querido. Preciso ainda terminar essa mensagem. Prometo que não vou avançar mais. Deus já fez na sua vida, Deus já te selou. Mas eu preciso falar um pouco mais desse texto contigo. Eu disse que são 3 pontos. O primeiro, eles se conectaram com todo tipo de gente. O segundo, eles se levantaram. E o terceiro ponto, pastor, deixa eu falar do outro grupo, os 2 pontos, vou falar rapidinho para chegar no terceiro, que é comum aos 2. O terceiro grupo está sendo alcançado, lembra disso? Quase 3.000 pessoas. E tem uma reação que me chama muita atenção. O texto diz que eles ficaram perplexos, atônitos. As emoções estão afloradas. Já ficou perplexo? Botafogo ganhou. Tem gente que ficou perplexo. Brincadeira, pastor. Perplexo. Uau, cara, como isso aconteceu? Quando eu vi o prédio da igreja lá de fora, falei, meu Deus, uau, fiquei perplexo. Falei, que lindo. Esse povo perplexo era o Espírito Santo chamando a atenção. Nessa vigília que nós tivemos, o culto seguinte foi esse domingo agora. Uma irmã, Márcia, muito usada por Deus, foi muito usada, nos abençoou tanto. Estava numa festa, ela começou a compartilhar algo que estava queimando no coração dela. E eu falei para ela, e com isso tudo que Deus derramou, você vai fazer o quê? Não sei, pastor, ainda. Então você vai derramar lá na nossa igreja. Você vai lá? Vou, então vai lá. E eu sabia que tinha algo de Deus muito grandioso. Aí ela foi. Era noite. Isso domingo passado. De manhã, eu falei assim para a igreja: igreja, vem preparados, que à noite vai ser culto de libertação. É um termo muito usado nos assembleianos. Culto de libertação. Eu falei, ó, se prepara que a noite é culto de libertação. Irmãos, ela pregou com tanta graça. E quando veio à frente, uma pessoa, o diabo se manifestou. Eu não sei como você vê isso, mas quando o diabo se manifesta, tem muita gente que fica temeroso, acredita mais no mundo espiritual. O evangelismo é mais intenso com o diabo se manifestando. Aí tinha um rapaz que está se firmando. No final do culto, falou assim: pastor, nunca vi isso, pastor. Eu fiquei olhando e eu vi aquela irmã que ela é tão meiga. Uma irmã meiga veio cheia de autoridade. Não era uma expulsão, não, era uma líder de célula. Ela veio pisando forte e botou a mão: você vai sair agora. E estava lá na batalha, demorando a sair, mas está lá. A irmã, o jovem ficou olhando assim: pastor, eu nunca vi essa mulher. Ela está frequente, ele está lá, já é membro nosso. Eu nunca vi a Márcia desse jeito. Eu falei, esse é Deus, impressionou. Aí daqui a pouco uma outra pessoa cai também demoniada. As pessoas que estavam visitando ficaram atônitas, perplexas. O que é isso? Sabe que Deus faz movimentos assim? Claro, para libertar, para resgatar, para restaurar,
para curar, para renovar, mas para muita gente é chamando a atenção. Cara, 3.000 pessoas pararam, unânimes, quase unânimes, que tinha um grupo dizendo assim, é bêbados, mas a maioria, caramba, quando a unção desce, Deus faz coisas. Fique em paz. Quando parecer estranho para você, eu ir lá, fique em paz, porque Ele quer causar a atenção, provocar a atenção de alguém. Cara, que houve? Fulana foi curada. Como aconteceu isso? Fulano mudou mesmo, virou crente. Como aconteceu? É um efeito do Espírito Santo nesse grupo. Chama atenção. Deus toca nas emoções, chama atenção. Aí Pedro se levanta e explica o Evangelho, porque o Evangelho tem uma lógica e precisa ser pregada essa lógica. Deus é amor, mas Ele também, Ele é santo, não consegue interagir com o homem pecador, mas por ser amor, a sua justiça foi o seu Filho Jesus vir ao mundo para salvar o pecador. Todo aquele que crê, se arrepende, será salvo. Ela tem 13 anos, não vou falar o nome dela. Trabalho com transporte escolar e ela é do meu ônibus. Aí estou dirigindo, aí tinha umas crianças perturbando. Ela falou assim, não aguento essas crianças e tal. Falei, ela sentada na frente, falei, mas você tem que buscar olhar para o lado bom. Não existe lado bom. Tem, você tem que olhar. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom nessas crianças. A gente vai resgatar o lado bom. Eu doido para evangelizar. Aí ela foi para a escola, para o trabalho. Quando voltei 11h30, ao meio-dia para pegá-la, ela lembrou. Aí ela falou assim, tio Weber, pode ter até o lado bom, mas o lado mal predomina. Romanos 3:23. Uau, é o gancho. É verdade, o lado mal predomina. Sabe por que predomina? Porque o homem pecou lá atrás. Eu comecei a pregar o Evangelho para ela, numa linguagem bem fácil de ela pegar. Eu alcancei esta adolescente, porque ela ficou impressionada. Mas depois ela foi saciada do seu entendimento. Deus toca nas emoções de muita gente, chama atenção. E agora, você tem que estar pronto para explicar o Evangelho, que toca na mente, toca no coração. Diga assim, coração e mente. Deus alcança aqui e aqui. Tocou o coração, chamou a atenção. Vem cá, vou te explicar a Bíblia. Vamos ler aqui. Vou mostrar como Deus ama. Vou te mostrar o que é o Evangelho. Vou te mostrar o Pentateuco, o Gênesis. Começa a estudar a Bíblia com essa pessoa. Tem que alcançar a mente também. É o segundo ponto. E o terceiro ponto, para a gente encerrar mesmo, que é comum aos dois. Sabe o que aconteceu? Deus toca na vida. Eles perguntaram, o que isso quer dizer? Depois de tocado no coração, nas emoções, o que isso quer dizer? Aí Pedro se levanta e explica. Tocou na mente. Depois tocou na mente, eles têm a segunda pergunta. Qual foi? O que faremos? Bendita é a geração que levanta a voz para o céu dizendo, o que eu preciso fazer? Deus quer eu e você preparado para responder essa pergunta. Se equipe de verdade. Leia mais a palavra. Leia, Senhor, eu quero estar equipado. Quando alguém perguntar, quem é Deus? Como é que eu vivo nesse mundo? Qual é o meu propósito? Você terá a resposta. Aí vem o terceiro ponto. Deus toca na vida. Que Pedro falou, se arrependam, sejam batizados. O que eles fizeram? Se arrependeram, foram batizados. Sabe por quê? Quem é alcançado no coração e na mente, vem para a vida prática da fé. Não tem como você só pensar sobre Deus, saber tudo sobre a Bíblia. Não tem como você só sentir Deus, que gostoso, que música, que louvor, sentir. Se não mudar na vida prática. Tocou no coração, tocou na mente, tem que alcançar a vida.
O terceiro ponto que é comum a eles é que o antigo grupo 120 já andava com Jesus, já era antigo, e o novo grupo andaram juntos. Ai, irmãos, alguém falou para mim assim: pastor, podia ter uma célula de novo convertido, só para novo convertido. Eu falei: não, tem que andar junto com o velho, contigo, porque esse antigo está pronto, querendo se derramar, pega. Irmãos, não estranhe o novo, não se aparte dele, não seja seletivo. Se ele for alcançado, cola com ele, deixa o que está em você alcançar e tocar ele. O antigo e o novo formaram uma igreja poderosa. Sabe quando a igreja é poderosa, cheia de unção? Quando o antigo membro e os novos estão juntos, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, partiam tudo em comum, tanta coisa acontecendo. O grupo antigo e o grupo novo juntos. Sonhe isso, hein, pastor Evandro? É um bom sonho, né? O antigo, está aqui o antigo. Vamos pensar um antigo. Não, pastor, eu vim domingo passado, já é antigo, já tem uma semana. Sonhe com o novo triplicado, andando junto com você, misturado, pegando, sabe, vida na vida, você derramando a unção que vem em você. Eu tenho falado isso lá para a nossa igreja. O que você tem recebido, Deus quer que se derrame em outros. Fique de pé em nome de Jesus. Essa segunda oração, eu não quero chamar você à frente, eu quero que você reflita sobre esses pontos que eu falei. Feche seus olhos. Tem um ponto em comum, mas tem outros pontos. Do primeiro grupo, eles saíram para fora para ter conexão com os diferentes, mas o assunto era o mesmo: grandeza de Deus. Deus quer te equipar para isso, se conectar com gente diferente, pensa diferente de você. Não aparte os diferentes, chame para perto e peça a Deus: Deus, me dê a conexão fluida. É alguém que só chega atrasado, conecta com ele. É alguém que dá trabalho, conecta. Deus, me dê essa conexão, deixa eu ganhar para ti. Conecta. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ter uma mistura poderosa. Pontos como esse, Deus ministrou o seu coração. Quero que você feche com os olhos fechados, ore comigo. Nós vamos orar nesse momento, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ser essa igreja do antigo novo junto, intergeracional, não só na idade biológica, mas na idade de fé. Gente nova e gente antiga, caminhando juntos, alegres, vivendo coisas extraordinárias em Deus. Essa é a igreja que cresce. A igreja não cresce só com um grupo velho. Não tem espaço para novo, não. Tem que ter na tua célula, onde você estiver, tem que ter espaço para o novo. Lute para isso. Deus me deu um número maior do novo, 120 para 3.000. Olha a proporção, 20 vezes mais de 20 vezes, quase 30 vezes mais. Peça a Deus isso. Fale com o Senhor: Deus, eu quero a minha célula alcançar pessoas proporcionalmente muitas vezes mais. Aí Deus vai te usar. E se prepare, porque tem hora que vai sair da caixinha. Para orar, vou contar o que aconteceu na minha célula nesse final de semana que passou, nessa semana que passou. Falamos do assunto oração, estávamos orando. Aí na oração final, eu compartilhei dores que eu senti na semana. Eu falei: puxa, eu passei por uma tribulação tão grande, pesou tanto dentro de mim, e eu estou pesado, quero que vocês orem por mim. Quando eu acabei de falar isso, uma pessoa levantou a mão e começou a confessar também: pastor, eu não deveria nem estar aqui. Começou a confessar coisas mais dolorosas, chorando. Quando ela acabou, a outra levantou: pastor, eu também passei isso. Quando a outra acabou, a outra também: pastor, que semana difícil.
Foi diferente a célula, porque nós oramos por um, por outro, por mim. No final estávamos todos tão leves, tão tomados. Foi tão diferente a célula. Foi uma célula de oração. Não se assuste, porque Deus quer chamar a atenção de alguém e vai usar você. Pai, nós oramos a Ti, Pai. Essa igreja, quando nós queremos saber qual o modelo de igreja, a primeira coisa que nós devemos olhar, essa é a igreja primitiva. Uma igreja atraente. A palavra diz que as pessoas, a igreja caía na simpatia e na singeleza, porque eles tinham singeleza de coração, caía na simpatia do povo, e o Senhor acrescentava. Nós vamos buscar os perdidos, mas os perdidos vão ser chamados à atenção, porque tem algo diferente acontecendo nesta célula, nesta casa, nesta igreja. Essa é a minha oração, Senhor. Aviva a Tua obra nesses dias. Aviva a Tua obra em Araruama. Aviva a equipe pastoral. Aviva o pastor Evandro, sua esposa e todos os líderes. Aviva e faz diferente, Senhor. Não sei o que vai ser, mas seja tão diferente, tão único. Nesses 10 anos que eu conheço o Evandro, 10 anos vai fazer esse ano. Ele estava começando células, quem sabe 10 anos de células. Vai ter algo diferente de Ti, eu não sei o que vai ser, mas vai chamar atenção e vai multiplicar. Ele vai ter um problema sério de crescimento, vai dizer, como eu vou fazer? Mas Tu vai levantar novos líderes, Tu já levantou, Tu já selou, Tu já confirmou nessa noite. Nós não vamos, Deus, que isso esteja no coração do Teu povo, nós não vamos economizar o que recebemos, nós vamos gastar tudo que recebemos de Ti. A nossa oração, confirma em cada coração e nesta igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão.